Já fizeste ou não? Já. Já, ok. Então nada de fazer spoilers. Não. Já estou aqui a funcionar, ok. Nota que vos queria dizer, eu vou olhando para o telefone, mas o respeito é total a vocês, não é? Só para ver as horas. Não tenho relógio. Ok, começamos então. Bem-vindos a todos ao workshop do Moral do Clima. Na verdade vai ser uma fusão entre o Moral do Clima e outras cartas chamadas Cards for Life, ou Cartas para a Vida, em português. Já lá vamos chegar até elas. Apresentar-me muito rápido, eu sou o André. Tenho assim 4 chapéus grandes. Hoje venho com um deles que é Tools for Good, que é um projeto em nome próprio no qual faço workshops de sustentabilidade. Também formações e, neste caso, o workshop do Moral do Clima. Depois trabalho muito com algumas das cartas que nós já vamos ver aqui em baixo, que são relacionadas com desastres climáticos. Faço comunicação de ciência climática ao nível europeu, relacionado com secas, inundações, incêndios e um bocadinho de outros desastres. Portanto, há alguns dias que são assim um bocadinho deprimentes, devo confessar. Faço parte da cooperativa Biovila, não sei se alguém conhece, em Palmela. Assim, um espaço de ecoturismo e também fazemos lá retiros e eventos empresariais. E faço parte da Lidera, que é assim, um grupo de jovens que trabalham em diferentes áreas relacionadas com o clima, é daí que conheço a Catarina Barreiros e provavelmente também é por isso que estou aqui hoje. Ok, agora eu tinha pensado que nós íamos ser os 21 não somos, portanto eu acho que podemos dar uma volta muito rápida para vocês se apresentarem. Nome. Aliás, vamos fazer ao contrário. Quem é que é de Lisboa? Mão no ar. Quem é que mora em Lisboa? Ok. Quem é que mora para cima de Lisboa? Ok. Vocês moram onde? Cadaval. Ok. Santarém, mas trabalho em Lisboa. Ok. Castelo de Vide. Castelo de Vide. Porto Alegre. Figueiredo. E Figueira de Foz. Ok. Quem é que nasceu em Lisboa ou perto de Lisboa? Ok, a maior parte. Quem é que nasceu fora? Onde é que nasceste? Torres Vedras. Torres Vedras. Santarém. Ok. Eu nasci em Beja, mas estou a Zambujeira de Mar. Temos um alentejano entre nós. Três, na verdade. É? Ok. Nós Figueiredo. E nós em Coimbra. Ok, Coimbra, Malta do Norte. Ok. Quem é que trabalha ou estuda nestas áreas de clima, sustentabilidade? Ok. Querem partilhar o que é que fazem, assim, numa linha? Eu sou engenheira do ambiente e tenho trabalhado em financiamento de investigação e inovação na área do clima e de ambiente e biodiversidade. E LPN, não é? Também Em trabalhei tempos. em LPN, já em tempos. Não liga para a proteção da natureza, para quem não conhece assim. Eu, na verdade, estou à procura de trabalho na área de sustentabilidade, mas sou bióloga, já trabalhei na Zero e tirei mestrado em sustentabilidade. Ok. Força zero. A melhor... Não posso dizer que é a melhor ONG preferida em Portugal, pode haver aqui outras pessoas, mas é uma das. Não pode. Força. Eu, relacionado com este tema, só tive em meios de voluntariado, dos jovens da FTG Generation Up. Ok, sim. Também Climate Reality Project Sim. e esse mais relacionado com a área e outros projetos de voluntariado internacionais. Conheceste o Al Gore? Não. Não fiz isso. Não sei, já não sei quem é que tinha levantado mais o braço. Que trabalha mais ou menos na área ou estuda? Sim? Sim, eu trabalhei na área de estudado mais social nos últimos 5 anos, mais na área de rede social, portanto, projetos de impacto, mas há 15 dias para cá estou mesmo na área de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade numa grande empresa. Portanto, estás à procura de trabalho, vamos falando que não. Eu já tive no departamento de people neste momento, não estou, mas depois o ponto é fácil. Estão a perceber o tipo de ligações que às vezes se perde quando nós estamos só... Ok, tínhamos mais... Aqui não. As associações de voluntariado também me interessam. Eu trabalho, ou melhor, sou estagiário no departamento de sustentabilidade também de uma empresa. Ok. Global. Ok. E o resto é malta interessada. Olá, bem-vindo, tudo bem? Desculpa. Ok, não, tudo bem? Ok. Normalmente falamos de sustentabilidade e falamos de clima, falamos muitas vezes de forma abstrata e às vezes estamos um bocadinho genéricos. Carros elétricos? Ok, mas onde? Comer menos carne, mas estamos a falar de quintas, pequenos consumos próprios, ou estamos a falar... Há assim várias coisas que nós não tornamos muitas vezes específicos. Queria explorar com vocês uma questão que já vos vou explicar um bocadinho melhor porque é que ela é tão importante. Mas antes disso, instruções. Pegar na pessoa que esteja ao vosso lado, portanto pode ser assim, dois, vocês já se conhecem, tu e esse. E aqui uma ponte,
2 e 2. 2 objetivos. Primeiro, qual é que é o meu lugar preferido no mundo? Podem já lá ter estado, podem não ter estado. Pode ser à escala da vossa casa, do vosso bairro, da vossa rua, pode ser a cidade. Não vão muito maior que a cidade. Portanto, partilhar com outra pessoa qual é que é o vosso lugar preferido no mundo. Podem nunca lá ter estado, mas podem conhecer bem, seguir as notícias. E o segundo é, nós muitas vezes aplicamos empatia uns aos outros, colocar-nos na pele um do outro. Se nós olhássemos para estes sítios como sendo vivos, o que é que significa ser Lisboa? O que é que significa ser a rua da cidade de Moçambiques? Partilhar com outra pessoa o que é que significa ser Lisboa. Olha, é à sexta-feira à noite, é uma barulheira no Erasmus Corner. Olha, é acordar com a luz diretamente na janela da minha casa. Não sei. Olha, os castanheiros que começam a surgir no outono e fica as castanhas no chão e fica uma grande sujeira. Digam-me vocês, o que é que significa, o que é que poderia ser Lisboa, ser o meu bairro, ser... Ok? 2 desafios, qual é? Vou-vos pedir que tirem um post-it e passem para o lado. E vou-vos dar também uma caneta. E vou-vos dar mais ou menos 5 minutos, ok? Vamos escrever distribuindo que é mais fácil. E depois vamos perceber como é que isto se liga aqui ao grande esquema do Mural do Clima que eu já vos vou introduzir. Tiramos 2 post-its, ou só? Só um. E vão escrever lá o nome do sítio no qual se vão focar. O vosso lugar preferido no mundo. É para escrever aqui. No post-it. Ok. Local mesmo, tipo cidade, país, ou pode ser um local? Não uses a escala de país, usa no máximo cidade, mas podes pôr, imagina que é Lisboa, podes usar o bairro do Lumiar. Mesmo dentro do bairro podes usar, olha, é esta rua, porque a rua eu conheço bem, ou uma rua onde sempre sonhaste viver, onde já viveste em tempos. Sei, quando vocês, não pensem muito nisso, é um sítio que vos vem à cabeça, um sítio onde se sintam em casa. E então é para partilhar e para escrever no post-it. Sim, partilhem 2 a 2, vou-vos dar 4 minutos agora. E a parte de Lisboa também é para o post-it. O Lisboa era só um exemplo, estava a dar o meu porque eu moro em Lisboa e gosto muito de Lisboa, ainda que não seja o preferido, mas pode ser a Serra da Rábida, pode ser a praia do Baleal. Ok? Portanto, qual é o sítio e, em segundo, o que é que significa ser esse sítio? Se eu tiver empatia com o sítio e me puser lá, o que é ser Lisboa? O que é ser a praia de Carcavelos? Sim, porque é que é o vosso lugar preferido e o segundo sítio é o que é ser Lisboa? O que é ser? Se vocês falassem em nome desse sítio, como é que o apresentariam? É um desafio, é assim uma forma de pensar um bocadinho diferente, mas já vos vou explicar melhor. Tentem entrar no exercício. Ok, vamos começar a terminar. Começam a terminar de uma vez, hein? Podem ir terminando, podem acabar a frase. Ok, já começo a sentir a energia dos vossos sítios aqui também connosco, na sala. 1 ou 2 partilhas, que sítios é que surgiram e como é que foi para vocês a experiência de trazer um dos vossos lugares preferidos e falar em nome dele? Alguém quer partilhar 1 ou 2 partilhas? É bom. É bom? Sim, traz boas memórias, não é? Ok. E, portanto, é sempre agradável estar a falar de um sítio que a gente gosta. Ok. Nós aqui escolhemos sítios geograficamente muito distintos. Uma foi aqui a Praia de Magoito, outro foi São Jorge, Caldeira de Santo Cristo. Mas concluímos que eram muito parecidos em, de certa forma, nos grandes elementos e daquilo se calhar que nos atraía em cada espaço. Exato. Assim, uma interface entre paisagem e mar revolto, e uma neblina e uma praia, e foi curioso termos escolhido sítios que se calhar nos inspiram da mesma forma. Ok. Mas alguém quer partilhar? Algum dos sítios quer falar? Não precisamos falar todos, na verdade só mais uma partilha para depois avançarmos, se alguém quiser. Se não, vamos avançando e já vamos ver como é que isto se liga ao grande tema das alterações climáticas. Antes de começarmos, queria trazer-vos um poema do Thich Nhat Hanh que se chama Clouds in Each Paper, ou Nuvens em Cada Papel. Se fores um poeta, verás claramente que há uma nuvem a flutuar nesta folha de papel. Sem nuvem não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para a existência do papel. Se a nuvem não estiver aqui,
a folha de papel também não poderá estar aqui. Portanto, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Interser é uma palavra que ainda não consta no dicionário. Mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, temos um novo verbo, interser. Sem nuvem não podemos ter papel. Logo, podemos dizer que a nuvem e a folha de papel intersão. Se olharmos ainda mais profundamente para esta folha de papel, podemos ver a luz do sol nela. Se a luz solar não estiver, a floresta não poderá crescer. Na verdade, nada pode crescer. Nem nós conseguimos crescer sem a luz do sol. E assim sabemos que a luz do sol também está nesta folha de papel. O papel e a luz do sol intersão. E se continuarmos a olhar, podemos ver o madeireiro que cortou a árvore e a levou para a fábrica para ser transformada em papel. E vemos o trigo. Sabemos que o madeireiro não pode existir sem o pão nosso, sem o pão de cada dia, e por isso o trigo que se tornou o seu pão também está nesta folha de papel. E o pai e a mãe do madeireiro também estão nesta folha de papel. Ao olharmos desta forma, vemos que sem todas estas coisas, a folha de papel não poderia existir. Para vos introduzir um bocadinho ao conceito de interser. Força, podem vir, acho que ainda temos aqui uns quantos lugares. Chegaram na hora H. Na verdade, ainda temos... Onde é que estão os post-its? Ok. Uns que sobraram. E vou pedir... Ok, Desculpa lá, ainda estás a sentar, não é? Muito obrigada. Mais uma nova? Olá. Olá. Obrigada. Não sei se ainda conseguiram ouvir um bocadinho do poema, espero que sim. Não. Nem por isso. Olá. Para vos introduzir à ideia de interser. Porque nós, quando olhamos muitas vezes para o clima, vemos as coisas como separadas. As coisas estão muito mais ligadas do que aquilo que nós possamos pensar. Para vos explicar também um bocadinho a ideia, que acho que de alguma forma temos aqui mais presente os vossos lugares, e a pedir a quem chegou agora que escreva no post-it o vosso lugar preferido no mundo. Pode ser à escala que vocês quiserem. Pode ser Lisboa, pode ser o bairro do Lumiar, pode ser uma rua, ok? Pode ser uma praia, pode ser uma serra. O vosso lugar preferido e depois guardem com vocês. Falando de clima de uma forma geral, temos aqui à nossa frente o workshop Numeral do Clima, que foi criado em França por um senhor chamado Cédric. Aqui, pode ser aqui. Obrigado. Bem-vindo. Que foi criado em França por um senhor chamado Cédric Rickenbach, que era um professor de física. O que é que ele fez? Ele imprimiu os gráficos de uma organização que é mais conhecida, que faz pesquisa na área de clima, que é o Painel Intercontinental para as Alterações Climáticas. Tem cientistas de 191 países. Eles não fazem ciência climática, eles agregam e depois fazem médias e cenários de ciência climática. Então ele imprimiu os gráficos destes relatórios e deu aos alunos. Gráficos tipo, vocês têm alguns com vocês, por acaso agora não está aqui assim nenhum difícil, mas há uns quantos difíceis. Ele deu, meteu na parede e disse, olha, agora tentem lá perceber como é que isto se liga a isto, se liga a isto, se liga a isto. Para a surpresa dele, aquilo correu bastante bem. Disse aos colegas, aos professores, eles fizeram a mesma coisa, correu bem, então eles decidiram fazer uma associação em França, chamada, na altura, Climate Collage, depois Fresque do Climat, em inglês Climate Fresque, em português Mural do Clima, mural numa ótica de desenho de pintura. Nós aqui vamos fazer uma versão um bocadinho adaptada. Acho que consegues pôr aqui uma cadeira ainda. Vê lá. Eu puxo para aqui. Uma versão um bocadinho adaptada, porque tipicamente eu dar-vos-ia as cartas para a mão, como já dei a alguns, mas vocês teriam uma mesa à frente e brincavam um bocadinho mais com as cartas. Nós aqui, para não ficarem aqui 3 horas comigo, acho que não é bem o que vocês querem, vamos fazer uma versão um bocadinho mais rápida. E vamos conversar um bocadinho sobre clima no fim do dia. Quem é que chegou agora? Se puder pôr a mão no ar. Quem é que não tem cartas? Eu. Ok, espera aí. Lá ver se temos cartas para todos. Ok. Mereces 2. Quem é que não chegou? Mereces 2 também. E mais 2. Aqui são 3, pronto, eu posso ficar com 1. Quem é que só tem uma carta? Ela assim a levantar. Não me deixes mais uma carta. Ok. Eu já vos ajudei muito. Já coloquei ali a primeira carta. Ok, ali em cima. É como tudo começa. E eu vos pedi que leiam, acima de tudo, a parte da frente da vossa carta, portanto, o nome da carta, não tanto a descrição, porque nós vamos falar sobre esses conceitos e eles vão aparecer. Quando eles aparecerem, o que eu vos ia pedir é que se levantem e venham aqui
tentar perceber onde é que isto se pode colar. Ok? Vamos tentar ver como é que isto funciona. Então, quem é o voluntário corajoso que começa a falar-me sobre alterações climáticas? Ok, força! Eu pensei que era já o... Não, conta-nos lá, o que é que é as alterações climáticas? É um bocadinho do que nós vamos vivendo. Eu há bocado fiquei na dúvida se levantaria a mão, se não, por causa da questão de se estávamos ligados ou se trabalhávamos ou se estávamos desta área. E eu estou a terminar a minha licenciatura em Relações Internacionais e, como já comecei há uns anos, fiz uma pausa e voltei, mesmo dentro das relações internacionais, sinto que existe uma diferença e que este assunto cada vez surge mais. Ok. Nomeadamente dentro da área da economia, dentro da área das finanças, da sociedade civil, nacional, transnacional. E pronto, eu acho que é cada vez mais incontornável. Seja por ser mais visível, seja por estar mais presente. Mais visível, como por exemplo? Os eventos, não só os eventos, mas as notícias, a maneira como os assuntos são tratados. Que tipos de eventos? Tens assim alguma ideia? O recorde, agora eu vi hoje de manhã na CNN, o recorde dos incêndios. Incêndios! Ah pá, incêndios? Alguém tem incêndios? Ok, podes vir aqui ao pé de nós? Sim. Quem é que tem? Ah, és tu, ok, desculpa. Carta de incêndios. Agora a questão é se eu me lembro onde é que é a carta de incêndios. Normalmente faz à vontade, mas eu acho que ele é pago. Espera aí. Mas aqui posso fazer batota porque... Qual é que é o número da tua carta? 35. É que normalmente começamos por cima. 35, onde é que está o 35? Ele é para aqui. Guarda mais um bocadinho, já metemos, vai ser mais fácil. Então e o que é que causa estes eventos? Como, por exemplo, os incêndios? Nós. Ok. Através do quê? O que é que nós fazemos para causar esses incêndios? Monoculturas, portanto, agricultura, não é? Ok. Há por aí agricultura? Ok. Agora sim, podes vir aqui e dar-nos a agricultura, aqui para este? Não sei se consegue chegar. E mais? Indústria, ok. Há por aí indústria? Ok. E mais? Faltam duas. Quais é que são as outras duas atividades? Eu já estava aqui. Obrigado. Transportes, ok. Podes vir para também. E? A alimentação já deitada. Está incluída um bocadinho a agricultura, mas falta-nos uma. Muita energia, consumo de energia, e uma grande parte dele é nos transportes, mas outra grande parte é nas nossas casas. Quer para as construir, quer para as manter, exatamente. Os edifícios. Podes vir aqui? E houve alguém que disse os transportes. Também. Vejam lá se consegues. Eu ajudo. Obrigada. Aí está, com confiança. Ok. Todas estas 4 atividades, hoje não é que elas precisem. Durante muito tempo nós praticámos-las, se bem que provavelmente andávamos mais devagarinho, não produzíamos tão rápido, não aquecíamos a casa quando queríamos, mas muito tempo praticámos-las sem esta carta. Mas o que é que será que vem aqui? O que é que tudo isto precisa para funcionar hoje em dia? Energia. Essa energia vem de onde? Combustíveis fósseis. Quem é que tem a péssima carta dos combustíveis fósseis? Espera aí. Okay. Mas não só, mas acima de tudo. Okay? É a queima de combustíveis fósseis que exige... Desculpem, todas estas 4 atividades exigem outras coisas, mas acima de tudo, a queima de combustíveis fósseis. O que é que acontece quando nós queimamos combustíveis fósseis? Aquecemos, temos emissões. Alguém tem emissões? E temos gases de efeito de estufa. E temos Mas calma. Não podem dizer só as palavras. Temos de construir aqui uma estrutura para isto fazer sentido, não é? Ok, combustíveis fósseis. Há 2 produtos dos combustíveis fósseis. Um deles é as emissões, que vocês já falaram. E depois há um subproduto, que são os aerossóis. O que é que são os aerossóis? Não vale, não podes dizer. Posso ler a carta? Podes ler. São poluição de base local proveniente das mesmas fábricas e tubos de escape que emitem CO2. São nocivos à saúde e contribuem negativamente para o reforçamento radioativo. Arrefecem o clima, já vamos perceber o que é que isso é. Ok, então consegues colocar aqui, por favor? E quem é que tem a carta do CO2? Também conhecido como dióxido de carbono. Não é a concentração, é as emissões. Porque o dióxido de carbono é aqui? O dióxido de carbono é uma das emissões, sim. Há outros gases de efeito de estufa, e eles vêm de onde, acima de tudo? Da agricultura, por exemplo. Quem é que tem outros gases de efeito de estufa? Ok. Então, se puderes pôr aqui.
Falta-nos ali outra carta ao lado dos gases de efeito de estufa. O que é que poderá ser? O que é que o facto de nós mudarmos os terrenos para fazer agricultura muitas vezes leva à desflorestação? Nós tiramos árvores nativas, florestas nativas e com biodiversidade, para plantarmos muitas vezes monoculturas de uma mesma espécie. Por exemplo, soja. Quem é que tem... Ok, já alguém ficou sem cartas. Então como é que isto continua? Estas emissões de CO2, o que é que lhes acontece? Desaparecem? Não. O que é que dizia o Sr. Lavoisier? Alguém se lembra? Nada se perde. Isso? Na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Então, será que estas emissões de CO2 vão transformar, em vez de desaparecer? Vão se transformar. Vão parar a algum lado. Vão parar aos oceanos também, mas os oceanos têm um nome próprio, tal como as árvores sequestram carbono, os oceanos também sequestram carbono, uma parte vai para a atmosfera e tudo isso nós chamamos os sumidores de carbono. Muito bem. Ok. Então é aqui de baixo. Sumidores, sim. Em inglês, carbon sinks, que acumulam este carbono. Nós vemos que 1/4 vai para o oceano, metade vai para a atmosfera e a outra 1/4 vai para o crescimento das plantas. Ok? 1/4 vai para o oceano, metade para a atmosfera e 1/4 para as plantas e para as árvores. Daí dizer-se muitas vezes que podemos fazer créditos de carbono plantando árvores, porque elas vão sequestrar este carbono. Se bem que isso é uma conversa um bocadinho mais longa, mas já lá vamos. O que é que acontece a estes medidores de carbono? Vou-vos dar uma ajuda. Não temos aqui a parte da fotossíntese neste mural do clima, mas temos outras duas partes. Uma parte, como vemos aqui, vai para o oceano, 1/4, e outra parte vai para a atmosfera. Quando o CO2 vai para a atmosfera, o que é que acontece? Ok, temos um aumento da concentração de CO2. Espera aí que faltou aqui. Vamos improvisar aqui. Alright. Temos um aumento da concentração de CO2. Alguém sabe mais ou menos a que níveis é que estamos hoje? Concentração de CO2? Mede-se em partes por milhão. Quer dizer que se eu fosse à atmosfera e pegasse num milhão de partículas e tirasse uma parte, quantas delas é que eram CO2 ou CO2 equivalente? Seria hoje em dia mais ou menos 425, 430. Temos uma subida a pico nos últimos 100, 150 anos desde a Revolução Industrial, desde a queima dos combustíveis fósseis. Quais é que são os 3 principais combustíveis fósseis que temos no mundo? Desculpa? Petróleo, gás e carvão. Petróleo, gás e carvão. São os 3 principais. As renováveis vão ganhando um bocadinho de terreno. E o gás natural vem da exploração de petróleo ou não? O gás natural vem da exploração de petróleo. São reservas separadas. É mesmo um gás que fica acumulado no subsolo. Já é uma carta que não está entre vocês, mas que já vamos olhar melhor para isso. Ok, uma parte deste CO2 em excesso, que resulta desta combustão dos combustíveis fósseis, vai para a atmosfera. Outra parte vai para os oceanos. O que é que acontece aos oceanos? Quando recebem mais carbono? Acidificam. Acidificação dos oceanos. Ok? Tinhas as duas juntinhas. Então temos aqui uma acidificação dos oceanos. E a seguir, o que é que acontece? Como é que continuamos estes caminhos? Aquece. O que é que leva, se eu disser temos mais CO2 concentrado na atmosfera, há um nome técnico para isso, que se chama, é um bocadinho aquilo que nós estamos a sentir aqui, está este calor acumulado, parece que estamos numa estufa, não é? Ok, alguém tem por aí um efeito de estufa? Tem forçamento radiativo. Ok, ainda não é bem isso. Efeito de estufa adicional, isso mesmo. Podes colocar aqui. Porquê que é adicional? Porque ele já existe. Então podemos dizer que o efeito de estufa é bom? Não. É? Até certo ponto, ok. Numa noite de inverno, bem fria, vamos buscar um cobertor ou 2 para nos aquecer, né? Mas se nós formos buscar 3 ou 4 ou 5, já vai ser demais. Então é um bocadinho a mesma coisa. Nós, na verdade, precisamos do efeito de estufa, senão a temperatura na Terra era muito mais baixa. Nós precisamos da temperatura mediana que tínhamos até agora, à volta de 16 graus Celsius, mas agora temos demasiada temperatura. Ok, efeito de estufa adicional. Tinhas o efeito de estufa adicional, não é? Lembras-te do verso, não? O que é que dizia? O verso dizia que se não houvesse efeito de estufa, a temperatura
baixava. Muito mais fria e, portanto, a vida na Terra Ok. não era como a conhecemos. Este efeito de estufa, no fim, significa mais calor preso na Terra. E há aqui uma ligação dos aerossóis a esta carta também. Forçamento radiativo. Muito bem, forçamento radiativo. A pior carta do... A pior no sentido de ser mais difícil de perceber. Eu estou a ler isto e... Ok. Então consegues pôr aqui já? Já percebeste? Já nos consegues explicar? Não percebo. Não, isto, tudo que é ciência, a parte mais ciência eu faço. Ok. Fico mais social. Ok, forçamento radiativo. O que é que quer dizer este palavrão? No fim do dia, é a diferença entre a energia que sai e a energia que entra no planeta. Como é óbvio, nós todos sabemos que o resultado é que fica mais energia, né? Então temos um orçamento de energia que fica preso no planeta. Tal como aqui tínhamos uma parte mais química das moléculas de CO2, agora temos uma parte mais física. Este calor fica preso. E onde é que ele fica preso? Temperatura da água, ok. Mas antes disso, desculpem, há aqui só uma carta de orçamento para a energia. Alguém tem? Ok. Podes colocar-nos aqui? Esta energia que nós temos, há aqui uma fórmula que eu me esqueci de ver com vocês, que é o resultado entre o efeito de estufa e os aerossóis. O efeito de estufa prende-nos o calor, portanto a energia não sai, ou melhor, sai, mas ao fim de centenas de anos, ou algumas décadas no caso do metano. Portanto, ele fica preso. Mas temos outras partículas que têm um efeito contrário, que é impedem que a radiação chegue a bater e a refletem-na imediatamente. E por isso tem o efeito de arrefecer o clima, que era a carta que tu tinhas, dos aerossóis. Então temos quase que uma equação, mas no final o efeito de estufa vai ganhar e temos muito mais energia presa no planeta, daí que haja este orçamento energético. Desculpa só, então, os aerossóis concentram calor dentro da atmosfera, mas também evitam... Os aerossóis resultam desta combustão dos combustíveis fósseis, só que eles ficam como se a flutuar no ar. Eles têm uma velocidade de aceleração praticamente zero e, portanto, demoram imenso tempo a descer até ao Sol. E até descer até ao Sol, a radiação que vem chegando ao planeta é refletida imediatamente. Por eles? Sim. Portanto, também são positivos? Eles são positivos em termos de clima, mas depois são muito negativos para a nossa saúde, porque são eles que são as principais causas de doenças pulmonares, respiratórias. Esta é a poluição que nós ouvimos falar, não é? E em Lisboa, sobretudo, aqui com os aviões, sentimos muitas vezes. Ok, orçamento energético. Surpresa, caso não soubessem, da energia em excesso no planeta, 90% vai para os oceanos. 90%. Podemos agradecer aos oceanos, porque senão era tudo muito mais quente para nós, porque as coisas não ficavam mais quentes nas temperaturas do oceano. Não sei se têm acompanhado as notícias, então agora no Mediterrâneo tem sido valores recorde. Olha, mas ontem estava gelada. Desculpa, estavas lá daqui. Aqui estás na costa, não sentes tanto, mas se estiveres mais no Algarve, então na zona de Castro Marim, altura, sentes muito, tem a ligação do Mediterrâneo e chega a valores muito altos. 90% vai para os oceanos, 3% derrete o gelo, 5% dissipa-se pelo Sol e só 1% é que vai para a atmosfera. Portanto, tudo isto que nós falamos e muitas vezes achamos que é só efeito de estufa, na verdade, é só 1% do calor. Okay? A maior parte vai para os oceanos. 90% para o oceano? 91% para os oceanos. 3% para aqui? 3% vai servir para derreter gelos que existem. Okay? Os outros 5% vai se dissipar pelo Sol, portanto é absorvido pelo Sol e vai para o núcleo, e 1% vai para a atmosfera. Portanto, só 1% é que é o efeito de estufa adicional, que acaba por causar o efeito de estufa adicional. Não é bem o efeito de estufa, é mais o aquecimento do planeta. E agora vamos ver isso. 91% vai para os oceanos. Qual é o resultado de ter mais calor no oceano? Aumenta a temperatura da água. Está por aí? É aqui. Ok. Carta do oceano. Há 3 gelos que vão derreter. Quais é que são? Eu tenho uma, já é o Ok. derretimento do gelo marítimo. Derretimento do gelo marítimo, pode ser aqui. Portanto, o gelo que está à superfície vai derreter também. Ok? E há mais 2. Glaciares, ok? Glaciares vão aqui. Nem aqui, acho que é aqui. Quais é? Falta um? Calotes polares, ok. Podes trazer? Essa que é aqui. Aqui? Sim. Qual é a diferença dos calotes polares para os glaciares? Ok. Alguém sabe qual é a diferença entre os calotes polares e os glaciares? Os glaciares são a alta altitude ou não?
Uhum. E as calotas polares? Mais junto dos polos, ok. Portanto, os glaciares são as grandes reservas de água que há sobretudo nas zonas montanhosas, nas zonas mais altas, e onde seja inverno, seja verão, a temperatura é sempre negativa e, portanto, mantém-se grandes blocos de gelo, já desde a idade do gelo. Se bem que também isso nós temos visto cada vez mais rápido, que vai derretendo à medida que os verões vão sendo mais quentes, que a temperatura média vai aumentando, esta água vai correndo. Isto é sobretudo muito impactante na zona dos Himalaias, onde estão os maiores glaciares, e os povos recorrem muito desta água que derrete dos glaciares. Acontece que agora parece que é bom, porque há muita água a correr, mas na verdade estão-se a esgotar as reservas de água que estão nestes glaciares e, portanto, em breve vai haver uma questão de água nessas zonas. Em relação às calotas polares, temos duas. Quais é que são? A Antártida e a Groenlândia. A Antártida e a Groenlândia. Sabem quanto delas é que é água? Quanta percentagem da massa é que é água? 99% na Antártida e na Groenlândia é 96,5%, uma coisa assim deste ano. Para vos explicar que quando estas derretem, vamos ter realmente o quê? Quando uma grande calote que está no oceano derrete, o que é que vai acontecer? Ok. Onde é que está essa carta? Alguém tem? Ok. 1, 2, 3. Temos mais 3 setas a apontar para esta subida do nível do mar. Elas vêm do aumento da temperatura da água e do derretimento dos glaciares. Porquê que o gelo marítimo não vai contribuir para o aumento do nível do mar? Porque já está lá, não é substancial, é como se tivéssemos gelo num copo, mesmo no topo, quando ele derreter, a água não vai transbordar. Mas se for mesmo muita massa, como as grandes calotas polares, vai derreter e vai subir o nível do mar. Temos uma terceira, que é o aumento da temperatura da água. A água, quando aquece, expande e, portanto, vai ocupar mais espaço, mais volume. Então, são 3 grandes fatores que levam ao nosso aumento do nível do mar. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tenho uma dúvida aí na parte do orçamento energético. Ok. Disse que 90% vai para esses destinos, certo? Mas em termos reais, existe uma grande quantidade de energia que é desperdiçada? Aplica-se o mesmo princípio, nada desaparece. Portanto, esta energia, a água que está, sobretudo a água superficial dos oceanos, vai absorver esta energia em excesso. Depois uma outra parte vai se dissipar, vai ficando na atmosfera e que vai dar origem aqui a uma carta que nos está a faltar. Mas a minha questão é, portanto, a energia que é produzida, Sim. qual é a porcentagem que é realmente desperdiçada? Como assim desperdiçada? Portanto, porque eu tinha dito 90% da energia que é desperdiçada, não é? Não é bem desperdiçada, é que fica presa. Ou seja, idealmente teríamos um rácio mais perto de zero, em que não tínhamos nem energia a ficar acumulada, nem energia a sair em demasia. Ok? Portanto, mantínhamos o nosso efeito de estufa a funcionar como deve ser e a manter-nos na temperatura perfeita. O que acontece é que, como ele está em excesso, nós temos mais energia presa. Não é que ela seja desperdiçada, é só que ela não consegue sair. E como ela não consegue sair, ela vai parar a algum lado. É como a água que esteja a escorrer, se tivermos contentores, ela vai parar em contentores, em superfícies, não é? Que é um bocadinho a mesma coisa, esta energia vai para algum lado. E neste caso, a grande maioria vai para o oceano. Uma das mais técnicas, digamos assim, para perceber esta parte da energia, esta energia especificamente, nós normalmente pensamos em energia térmica, apenas e só. Portanto, 90% da energia térmica Sim. causada por água e pela estufa é absorvida pelos oceanos. Sim, A vantagem é que a água é um bom condutor, ou seja, é capaz por si só de absorver muita energia sem mudar o seu estado. Portanto, Mas com outras consequências. porque é sólido líquido é rápido. a mais grande biodiversidade, os corais. Uhum. Exatamente, afeta a biodiversidade marinha. Ok, satisfeito? Mas porquê que afeta a biodiversidade marinha? Vocês se lembram na escola de falar no fitoplâncton e do zooplâncton, em termos mais técnicos também conhecidos como coccolifores e pterópodes, que são organismos com conchas calcárias, e quando essas conchas calcárias têm demasiada acidez, quando há demasiada acidez no oceano, as conchas calcárias não se conseguem formar, e portanto esses organismos não vão conseguir sobreviver e vão desaparecer. Então temos aí 2 cartas, os pterópodes e coccolifores, por aí, ok? Que são mais ou menos aqui, e temos problemas de calcificação. Ok, vamos ficando cada vez mais compostos.
O aumento da temperatura da água nos oceanos normalmente tem uma grande consequência. Nós, por acaso, aqui não sofremos muito, mas, sobretudo na zona do Pacífico, há um fenómeno conhecido como ciclones. Ok. Em Portugal, não. Aqui na zona do Mediterrâneo, como também temos uma grande massa de água, vai havendo um fenómeno que se começa a chamar os Medicanes, que são os Medi de Mediterranean e Canes de Hurricanes. Eles agora chamam Medicanes, é como se fossem as nossas tempestades trovadas aqui na zona do Mediterrâneo. Como é que isso é uma consequência do aumento da temperatura da água? Então, à medida que a temperatura... Não é a temperatura da água... Sim, portanto, a temperatura da água aumenta, temos mais evaporação e é assim que começa a acontecer todos estes fenómenos dos ciclones. É assim o primeiro trigger. Depois há uma data de outras coisas, as massas de ar ficarem presas, etc. Mas é um bocadinho complexo. Mas a principal questão é que a água evapora mais, portanto temos mais disponibilidade para isto acontecer. Já ouvi falar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando há aquelas grandes tempestades tropicais, se elas chegam ao mar e o mar está mais quente do que o normal, normalmente elas mudam o seu grau para um grau superior. Exato. Aumentam a energia. Alright. Temos aqui umas quantas cartas que nos faltam que são as menos agradáveis, mas falta-nos aqui uma primeira nesta montagem, que é há 1% que fica na atmosfera, que se calhar agora vai ser mais fácil para perceberes, que é a temperatura que acaba por ficar à nossa volta. E então temos um aumento da temperatura generalizado. Temos um aumento da temperatura generalizado. Alguém tem um aumento da temperatura? Não. Tenho ondas de calor. Ondas de calor ainda não é bem essa? Ou será que fui eu que me esqueci dela aqui? Acho que não. Ninguém tem aumento da temperatura? É assim que se apanha quem está distraído, estou a brincar. Ok, vai-nos para aqui. Aumento da temperatura da água. O que é que temos aqui para baixo? O que é que leva a aumento da temperatura da água? Tem da temperatura, tem assim duas grandes consequências. Uma delas é, tal como nós estamos a sofrer com este aumento da temperatura, quem está lá fora também está a sofrer, mesmo vida não humana. Mesmo vida não humana. A biodiversidade terrestre é afetada. E essa biodiversidade, na procura de melhores condições de vida, o que é que vai fazer? Como nós, quando estamos aqui, está demasiado desconfortável, vocês, por respeito a mim e uns aos outros, não se vão embora, mas se for a biodiversidade, se calhar vai procurar sítios onde tenha melhores condições de sobrevivência. E então vamos ter migrações desta biodiversidade. E muitas vezes, quando, por exemplo, os mosquitos migram do norte da África, vamos começando a ter novas doenças que vão também passando. Então temos vetores de doenças. Portanto, esta biodiversidade acaba por atuar como um vetor de doença e vai transportando doenças para sítios onde elas não existiam antes. Temos aqui uma outra consequência, serão ondas de calor. Ondas de calor. Por exemplo, a vespa da Ásia que andava aí era um efeito. Eu não sei se a vinda dela é, porque se calhar veio casualmente num contentor, mas provavelmente a permanência dela, se não tivesse condições, acho que não se mantinha. Mas acho que foi por introdução de espécie exótica, por acaso. Foi acidente. Exato. Foi. Foi acidente. Há um exemplo muito interessante em Portugal, que nós temos pela primeira vez mosquitos que carregam dengue, Exato. aqui em Portugal. Mas já houve, tipo, há 20 anos havia mosquitos com dengue em Portugal. Foi erradicado. Quando há mais ondas de calor, o que é que acontece muitas vezes? Os alertas na televisão no verão. Atenção, onda de calor, alto risco de... Ok. Então temos aqui o incêndio. Não sabem se é neste, se é neste. Vamos lá descobrir onde é que ele é. Queres nesse? Não tenho bem a certeza agora. Isto olhar para trás, deixa aí, já vemos. Há outra consequência das ondas de calor. O que é que será? Que também resulta aqui do aumento da temperatura da água. Secas. É para aqui, sim senhor. Esta agora já descobri que é aqui e as secas são aqui. Porquê? Porque as secas estão ligadas a um outro fenómeno. As secas é falta de água, mas também temos, muitas vezes, quando os solos ficam secos, a água não se consegue infiltrar e temos inundações. Ok. Antes das secas temos inundações. Ao contrário? Exatamente. E mais? O que é que temos mais? Deixa eu ver se eu fiz estas setas todas direitinhas ontem, porque eu acho que estas inundações... Ah não, está bem. Há uma outra carta. As inundações é a água que vem dos rios aéreos.
Mas há uma outra carta, há uma outra água que não vem das nuvens, mas que invade a mesma as zonas continentais. Submersão marinha. Aqui a temos. E, portanto, à medida que o nível do mar também aumenta, temos mais probabilidade e mais propensão para haver ondas marinhas. Falta-nos aqui uma carta. Alguém tem ideia qual é que pode ser? Que eu agora não me estou a lembrar, já agora. Quem é que quer ajudar? Há por aí uma carta chamada, antes de mais, inundações, submersão marinha, secas, incêndios, tudo isto vai ter um impacto muito grande numa carta. Desculpa? Declínio da produção agrícola. Declínio da produção agrícola. Agora estava a ver se não sabia se... É aqui. Não sabia se tinha dado essa, não. O que é que ainda nos sobra? Que cartas é que ainda têm? Reservas de água doce. Reservas de água doce. Onde é que será que a reserva de água doce entra aqui? Perturbação do ciclo da água. E perturbação do ciclo da água. Aumento da temperatura. Podes ler o verso. O verso vai-nos ajudar. As reservas de água doce são afetadas por mudanças na precipitação e pelo desaparecimento dos glaciares, que desempenham um papel regulador no fluxo dos cursos de água. Ok. Temos mais quantas cartas na mão? Porque aí tens as reservas de água doce, não é? Perturbação do ciclo da água, que eu acho que é a que vai dar aqui. Aumenta a temperatura da água, vai perturbar. Podes ler o verso, só para confirmar. Os oceanos e uma atmosfera mais quentes. A atmosfera mais quente. Uma evaporação mais forte. Então, podes pôr aqui, por favor. Nuvens de chuva e precipitação. E, entretanto, só falta uma, não é? Mas alguém tem cartas? Não. Então, acho que é essa, vai dar exatamente aqui, como falava nas reservas de água doce. Pronto, as reservas de água doce são afetadas, o ciclo da água muda, a água, em vez de haver precipitação e escorrendo, cai muita de uma vez, muita dela, a maior parte escorre para os oceanos, portanto estes rios, estes cursos de água são todos afetados. Há ali 4 espaços em falta depois do declínio agrícola. Só uma pergunta, os incêndios florestais também têm impacto nas reservas de água doce? Ou faziam tantos casos de incêndio florestal com alguma outra? Se calhar... Acho que é com as secas, sim. Elas aqui é capaz de estar uma seta trocada, mas eu já vou confirmar com vocês. Queria-vos introduzir outras 2 cartas que eu não vos dei porque são assim um bocadinho mais complexas. Uma delas chama-se Permafrost, já alguém de vocês falou. Permafrost é o solo que está permanentemente congelado e está sobretudo na zona da Sibéria, na Rússia. E o que muitas vezes acontece é o que vocês veem nesta fotografia, que é a temperatura fica mais quente, o gelo está à superfície, derrete e depois há uma explosão. Porquê? Porque o que está debaixo deste solo é gás natural, metano, daí que a Rússia seja um grande exportador. E então temos permafrost. Permafrost que é também um outro gás de efeito de estufa, certo? Se eu fizer estas certas bem, aumenta a temperatura, exatamente. Eu acho que me troquei aqui numa seta, porque não é a desflorestação. A ideia é isto e dar aqui ao... Mas acho que é outra carta, porque é o derretimento dos calotes polares que levam ao permafrost também. Não, é aumento da temperatura. O derretimento das calotas polares leva-nos a uma outra carta, que é a desaceleração da corrente do Golfo. Há uma grande corrente oceânica que faz com que a água circule por todo o planeta e um dos grandes motores dessa corrente está na zona do Golfo do México, que é uma zona altamente densa em sal. Por ser uma zona com muito sal, a água fica mais densa e a água afunda. Quando a água afunda é como se fosse uma espécie de um motor que começa esta corrente que vai circulando por todo o oceano. Só que infelizmente lá perto temos a Groenlândia, feita de água doce, e a água doce vai derretendo. Portanto, esta água salgada, que é um motor, vai ficando menos salgada e o motor vai perdendo força. Assim, em termos muito simples de explicar, é mais ou menos assim. E portanto já há os primeiros sinais que esta corrente está a desacelerar. Okay? E quando esta corrente se acelerar, vamos ter mudanças na temperatura de todo o planeta, basicamente. Portanto, aqui no norte da Europa, vamos ficar na Europa e no norte da Europa vai ficar a água ainda mais fria e há muitas alterações que se espera. Então dizemos que há uma mudança aqui na corrente do Golfo. À medida que a água circula menos, fica mais parada, é sobretudo a água superficial que absorve o CO2. E portanto, se a água fica mais parada, fica muito densa, fica com muita concentração de CO2, do dióxido de carbono, vai deixando de conseguir absorver. E então os sumidores são afetados. Aqui começamos a ter os primeiros loops, que é
aqui derrete, portanto temos uma desaceleração, portanto os sumidores ficam menos disponíveis, portanto vai derreter ainda mais. E teríamos o mesmo aqui com o permafrost, que eu não sei porquê. Eu é que me enganei. Ok, já percebi quem é que estas duas cartas têm aqui uma seta trocada. É um outro gás de efeito estufa e vai continuar o ciclo. E dizemos que é um feedback positivo. Não no sentido de ser bom, mas no sentido de acontecer sozinho, sem influência nenhuma. Faltam-nos 4 cartas aqui em baixo. Quais é que acham que são? Declínio da produção agrícola. O que é que poderá levar? Fome. Temos fome. Temos doenças. A saúde humana é afetada. Temos guerra, conflitos armados e temos refugiados climáticos. Muito bem. Portanto, este é mais ou menos o nosso cenário. Ok? Não é propriamente agradável. Só ver que horas é que são. Ok, temos horas. Na Revolução Industrial e estamos aqui em 2024. Isto é de dizer que somos nós os culpados. Não gosto de pôr numa questão de culpa, mas a nossa evolução trouxe-nos até aqui. Sim? Eu tenho uma questão, ou seja, estes indicadores foram escolhidos pela tal pessoa, do tal cientista / professor francês. Sim. Mas estão diretamente relacionados com o que sai nos relatórios do IPCC? Sim, os gráficos, por exemplo, aqui tens o aumento de temperatura, e depois tens os SSPs, que são os Social Economic Pathways. Portanto, tens os diferentes. Eu só estou a questionar na medida em que se calhar eu fazia associações ligeiramente diferentes, ou eu meteria outros conceitos, e então estou a tentar perceber... Há um bocadinho de liberdade para isso, porque não sei se estavas cá logo no início, eu não vos estou a trazer um modelo propriamente clássico. Esta parte aqui são as cartas originais, mas o que vamos fazer a seguir já é uma derivação e, portanto, sim, é interessante pensar nisso, porque depois, eventualmente, também podes querer, já vou falar sobre isso, tornarem-se facilitadores deste workshop e depois cada um também pode fazer algumas variações. Criar cartas novas, acho que não, mas depois há algumas outras dinâmicas que podemos fazer. Ok, posto este cenário, ia-vos pedir 2 coisas. Uma das coisas que e agora vou fazer um papel invertido, uma das coisas depois de facilitar já dezenas destes workshops que eu sinto, é que isto é interessante, é geral, mas é global. E o global muitas vezes dá-nos calafrios e dá-nos uma sensação de impotência porque parece que não temos agência para mudar alguma coisa, porque isto é demasiado grande. Então vamos tentar pensar numa outra escala, uma escala local. Então, 2 pedidos. O primeiro pedido é que vocês usem os 3 retângulos que eu vos vou dar e coloquem em cima da carta que vocês acham que está mais relacionada com o lugar que vocês escolheram. Portanto, todos vocês escreveram um lugar no post-it, vão colocar o post-it à volta aqui do retângulo, coloquem mesmo ao lado e depois coloquem estes 3 naqueles que vocês acham que o lugar que vocês escolheram sofre mais. Sofre mais de secas, sofre mais problemas de saúde humana. Vamos tentar perceber como é que estes lugares se vêem neste mural, ok? Posso-vos dar 2 minutos para isso? Podem-se levantar e depois ir colocar lá. Se precisarem de uma cadeira para colocar lá em cima, por favor, não caiam. Acho que não há seguro. Vais ter que repetir, desculpa, estava na boa. Então, 2 pedidos. Meterem o post-it aqui ao lado, vão metendo aqui assim ao lado, e depois colocarem cada um destes retângulos, tirem daqui e metam em cima das cartas. Não metam se calhar só no título, mas metam aqui de baixo. Sim, como é que o vosso sítio preferido está a ser afetado por estas cartas, ok? Se possível, como está a ser. Se não souberem como está a ser, como poderá ser. Perdeste-o. Era a minha carta à esquerda. É só meter lá em cima, só para contarmos. Em Portugal ou no mundo? Era no mundo. Podem ter mais que um, desde que esse seja um dos.
estas não, mas isto não tem exclusividade. Isto aqui. Podíamos fazer mais, essas são assim as principais, mas podíamos ligar outras cartas. Eu lembro disto por causa da questão tanto das secas como das inundações. Eu lembro, pelo menos, o que nos ensina tem muito a ver com a desfloração. Sim. Desflorestação, sim. Depois de colocarem os vossos autocolantes, voltem a sentar-se, que é para o resto da malta conseguir chegar à frente. Se calhar era a desflorestação dos outros gases, sei que estão trocados, mas certos estão certos. Diria eu. Os outros gases não causam emissões de CO2. Quem é a desflorestação que está ali? É. Também estava a pensar Isto no meio do... Este é um dos desafios de fazer assim. Já não tem cola. Não tem cola? Ups. Tem, mas é aqui embaixo, olha. A gente mete assim. Se não conseguirem metê-los aí, metam assim aqui do lado neste papel, pode ser mais fácil. Obrigado. Força. Vamos começar às 40. Cacela Velha, Aroeira, Coimbra, Praia do Magoito, Sumatra, alguém já foi à Indonésia. Nós não tem que ir juntas. Realmente. Ok, Praia da Zambujeira, Serra de São Mamed, Jardim dos Coruches, Praia do Tofo, isto é Moçambique? Caldeira de Santo Cristo. Olha, coloquem só que é para avançarmos por isso. Rio de Janeiro. Alright. Então como é que isto se parece agora? Olha. A Praia do Tofo está aqui entre nós. Biodiversidade terrestre, muita acidificação dos oceanos, muita biodiversidade marinha, ondas de calor, biodiversidade terrestre, ok. Alguma desflorestação. Ok. Uma partilha sobre alguém que queira partilhar o seu sítio e como é que ele está a ser afetado. Olha, vou dizer uma coisa sobre o Sumatra. É o único sítio que tem orangotangos. E à pala da exploração de óleo de palma, já não há orangotangos. Então meteste aqui na desflorestação. Ok. Eu escolhi o Alentejo e achei curioso muito mais as pessoas não porem reservas de água das afetadas, porque o Alentejo e o Algarve estão a ficar sem reservas de água disso. Eu também vos limitei a escolhas, mas a ideia era só tentar perceber um bocadinho aqui olhando como é que nós, e se calhar aqui para quem está, não sei qual de vocês as duas é que estava a falar do workshop há bocadinho, eras tu, não eras? Não. Já a ideia de uma ótica de facilitador de como é que isto se torna mais material e mais presente na nossa vida. Então, se calhar estas são as grandes áreas que nós podemos trabalhar aqui, conhecer como é que isto funciona como um todo, mas quando vamos a trabalhar, arregaçar as mangas e tentar fazer a diferença,
olharmos um bocadinho mais para estas cartas, porque elas estão ligadas aos nossos lugares preferidos. E porquê é que eu tentei trazer esta ideia de lugares preferidos? Eu comecei no início por vos dizer que muitas vezes falava de sustentabilidade de forma um bocadinho geral. Há uma outra tendência que agora está a tornar-se um bocadinho moda, ainda que seja um bocadinho mal trazida ou mal vendida, que é a área da regeneração e do desenvolvimento regenerativo, que nos diz que para não salvarmos o mundo, é verdade, diz-nos para salvarmos lugares, porque diz que lugar a lugar, recuperando floresta a floresta, oceano a oceano, mar a mar, nós vamos conseguir recuperar a resiliência do sistema como um todo, porque todo o sistema está ligado. Portanto, se nós trabalharmos aqui numa peça, está tudo bem, porque está ligada à outra, estamos a contribuir para a saúde planetária. E foi por isso que eu vos tentei trazer este exercício dos lugares. Muitas vezes, quando nós estamos a tentar trabalhar em projetos de sustentabilidade, como quiserem chamar, muitas vezes nós focamos naquilo que é preciso fazer. Mas a natureza não se foca só naquilo que é preciso fazer. Foca-se também como é que eu preciso de ser e qual é que é o sistema que está à minha volta ao qual eu tenho de me adaptar. Vocês provavelmente já perceberam que eu fui fazendo algumas coisas que não estavam todas escritas ao minuto nem pormenorizadas, porque vocês são um sistema, demoram um determinado tempo a meter aqui as coisas, a conversar. Então vamos adaptando, estou a tentar adaptar ao sistema, sentir o sistema. Para além daquilo que eu preciso de saber fazer, conhecer o workshop, preciso de ser de uma determinada maneira, não posso ser bruto com vocês, convém ouvir-vos. Portanto, há todas umas características. Normalmente focamos só no fazer. E era um bocadinho por isso que eu vos trouxe aqui umas outras cartas que vamos experimentar pela primeira vez, pelo menos em Lisboa. Acho que eles fizeram ontem ou hoje também no Norte, num outro encontro, que são as chamadas cartas para a vida, que têm 3 grandes componentes. Estas que eu vos estava a falar. Tem as dinâmicas da natureza, com as quais nós nos podemos alinhar, dinâmicas como o lugar, a impermanência, o equilíbrio, o feedback, a integração. São tudo coisas que os sistemas vivos lá fora fazem, animais, plantas. Temos o fazer, que já nos é um bocadinho mais familiar, e temos ser, que muitas vezes nós não trazemos para a conversa e é muito importante. Queremos, exemplo geral, carros elétricos, ok, mas para conduzir de onde para onde? Da casa que eu não gosto para o trabalho que eu não gosto. Então, mas vale a pena explorar esses temas de porque é que não gostas de trabalho ou não gostas da casa. Conversas que são um bocadinho mais de desenvolvimento pessoal. Daí que agora surge muita tendência dos Inner Development Goals, acompanhada dos Sustainable Development Goals, que é o trabalho que nós queremos fazer de mudar as coisas lá fora, tem de ser feito quando mudamos as coisas cá dentro também em nós próprios. Então trouxe-vos algumas cartas. Estão aqui. E eu vou pedir que escolham uma. Vamos fazer aqui um exercício ao calhas. Magia. Olha, eu não sei quantas é que vocês são, mas eu ontem escolhi assim umas quantas destas cartas, um bocadinho ao calhas, umas que eu achei que eram mais acessíveis. E não devia dizer isto, mas só hoje de manhã é que soube a lista de quantas pessoas estavam inscritas. E eram 21, e depois fui contar as cartas e ver, olha, será que pus cartas para toda a gente? E olha, eram 21 cartas. Às vezes, o flow surpreende-nos. Ok, qual é que é o desafio que eu tenho? Oi? É? Ok. Para vocês, vejam a vossa carta. Encontrem um par. Vou-vos dar 1 minuto para olharem para a carta como deve ser. E já vos explico o que é que vão fazer a seguir, porque senão já sei que vocês vão focar no a seguir. Elas estão em inglês, desculpem, não... estou a traduzi-las com o criador das cartas, mas ainda não estão prontas. As cartas podem ser aplicadas numa escala eu enquanto indivíduo, eu enquanto organização, eu enquanto parte de um sistema. O que eu vos vou convidar é encontrarem um espaço aqui na sala, pode ser onde quiserem ou pode ser só onde vocês estão. Encontrarem uma pessoa e partilharem a carta com a outra pessoa. Dizer, olha, calhou-me lugar. E o desafio é vocês trazerem isso para uma coisa que vocês querem fazer na vossa vida. Se puder ser focado e relacionado com a área de sustentabilidade ou com o vosso lugar, melhor ainda, mas se não, não precisa de ser. Pode ser só, olha, estou em processo de mudar de casa e se calhar esta carta que me vem falar sobre disrupção, estou em processo de possivelmente mudar de casa, esta carta fala-me sobre disrupção e se calhar eu tenho mesmo de aceitar que vou ter disrupção e que
preciso sair de casa e preciso mudar. Ou eu quero fazer este novo projeto e por acaso uma coisa que eu preciso mesmo é de integrar diferentes perspectivas. Vai de certeza haver um paralelismo que vocês vão conseguir fazer entre uma coisa que vocês querem fazer e o que essa carta reflete. Ok? Uma coisa só muito importante, chama-se escuta ativa, que é ouçam primeiro durante 2 minutos, depois se quiserem durante outro minuto podem fazer alguma troca de ideias, mas não façam sim, ou não entrem na ideia de sim, olha, eu também por acaso sofro sobre isso. Não, ok, também sei que também é um problema meu, mas vou continuar a ouvir, vou deixar a escuta ativa, ok? 2 minutos, 1 minuto para trocar, 2 minutos e 1 minuto para trocar ideias, ok? Querem encontrar pares ou querem ajuda? Eu acho que vocês conseguem. Tentem lá alguém que não conheçam, para depois fecharmos o nosso workshop. Quem quiser o outro lado partilhar alguma coisa que tenha ouvido. Podes tirar uma foto se quiseres. Eu não sou muito boa com estes jogos. Por cima está em inglês, não é? Não. É na boa. Isso é ok.
Gostaste? Ok, vamos trocar. Vamos fazer a troca. Agora troca a pessoa. Uma apresenta como é que a carta pode ajudar no projeto. Vocês foram partilhando? Está bem, então podem continuar a partilhar. A ideia era partilhar um, o outro ouvir. Foi? Mas já trocaram? Tu apresentaste e depois ela apresentou já também? Ah, foram rápidos, ok. Então continuem, pronto, temos mais uns minutos. Força. Então não consigo perceber o sentido da carta. Quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem paredes e outros constroem moinhos. A forma como os flows, a circulação acontece no sistema é mais importante do que o destino. O processo é mais importante. Encara a flutuação do flow como a terra. Os rios não vão a correr diretos para o mar. Ou seja, é um bocado mais do que chegar ao mar, o que importa é o destino que é corrido. Pronto, depois tem aqui algumas ideias de reflexão. Que flows, que circuitos de energia é que estão neste sistema, nesta entidade. A energia, os elementos, as pessoas, os recursos, os ciclos. Como é que eu me posso agarrar ao flow, ao processo, não é? E alongá-lo para uma interação melhor, para uma troca melhor. É um bocado complexo. É complexo, não é? Já leste o livro de... Sabes o que é aquela marca, a Patagónia? Já leste o Let My People Go Surfing? Fixe, há uns anos, é muito fixe. Ivone Schminart. Isto era francês. Ele é um professor, sim. Sim. E depois foi expandida para vários países, agora já está traduzida em várias línguas. Já mais de 1.500.000 pessoas participaram. Já se foi crescendo. Agora já se faz em empresas, universidades. Em França fazem mesmo com departamentos municipais, das câmaras municipais. E as escolas, Sim, também se faz. Há uma versão para crianças, abaixo dos 14 anos, que tem um bocadinho menos cartas e algumas mudam. Já vou explicar um bocadinho melhor. Ok, 30 segundos para terminarmos. Ok, vamos resumir, terminar a conversa.
Vamos terminando. Terminando a partilha. As conversas estão vivas, é bom. Vamos continuar a seguir a ação. Ok. Uma ou duas partilhas, alguém quer fazer? Como é que foi esta troca? Como é que foi usar a carta? Gostaram da carta? Não gostaram? Perceberam? Foi difícil? Foi difícil responder a estas questões. Há algumas que são um bocadinho desafiantes ainda porque temos termos em inglês e nós não estamos tão habituados. Mas acho que mesmo se tivessem português, acho que era difícil. Achas? Ok. Mais alguma partilha? Eu acho que nós falámos aqui de uma coisa interessante, que é a diferença entre o nosso emprego e os nossos ideais, não é? E perceber, porque a minha carta diz does the economy serve life or does life serve the economy? E é esta escolha que nós temos que fazer entre trabalhar em ambientes corporate e se calhar on the side estar em associações de ação cívica, da sociedade civil, etc. E é estas escolhas que nós temos que fazer entre, ok, somos disruptivos até certo ponto, mas até certo ponto se calhar também trabalhar dentro do sistema para tentar mudar o sistema, não é? E eu acho que é esta ambiguidade das pessoas que trabalham em sustentabilidade ou que querem trabalhar em sustentabilidade, que é um bocado tipo, o que é que eu faço? Não sei, estávamos aqui a dar um exemplo de ter um trabalho diurno e um trabalho noturno. O diurno é numa consultora, mas o noturno é numa associação de impacto nas alterações climáticas ou uma ONG ou o que seja, e é difícil ter este balanço e perceber onde é que é o nosso lugar e se nós queremos, qual é o tipo de wealth que nós queremos na nossa vida. Tipo de riqueza, ok? Exato. Alguma partilha? Alguém gostou da carta que recebeu? Todos aqui no grupo trabalharam no desenvolvimento pessoal e este tema, sobretudo aqui, acho que é o que se chama Career Sweet Spot, quando é que nós conseguimos encontrar os nossos interesses com o contexto de mercado e as nossas competências. E isso é o Ouro sobre Azul. E eu ia perguntar se alguém já trabalhou sobre este ciclo, os Career Sweet Spot, ou sobre exatamente desenvolvimento pessoal, que entra aqui, começa aqui, ninguém. Não, não ouvi. Não tinha respondido. Sim, já tenho. Acho que o desenvolvimento pessoal é uma coisa que cada vez mais está a ter na ordem do dia e aquilo que o André falou, não é? Esta ideia de que para se mudar, não é? Tem que se mudar internamente, mas para se mudar internamente as pessoas têm que se conhecer e isso é um trabalho de desenvolvimento pessoal. E se calhar vou pegar aqui para ligar à sustentabilidade outra vez e depois para fecharmos a horas, que é, muitas vezes nós focamos nos eventos que estão à superfície, ou seja, uma possível prospecção de petróleo, como houve aqui há uns anos em Algesur, e nós juntamos e tentamos que a prospecção não aconteça. Ok, tivemos sucesso, não aconteceu. Aconteceu ao lado, ou vai acontecer uma mina. Porque por baixo do evento, que é o que está à superfície, se pensarmos que é um iceberg, por exemplo, por baixo temos um padrão. E esse padrão é explorar a natureza para obter dela retorno em materiais, em energia, para alimentar as nossas formas de viver. E, portanto, mesmo que nós tentemos mudar um bocadinho a nossa forma de viver, há um sistema muito grande e, portanto, mudar esses padrões com os quais nós vivemos é difícil porque toda a organização social está assente não no evento, não no padrão, mas numa estrutura económica, acima de tudo, em que é preciso haver um crescimento todos os anos, como se os recursos fossem infinitos. E muitas vezes, para trabalhar a esse nível, e já muitas empresas começam a trabalhar a esse nível, dizem simplesmente, se calhar não preciso de crescer mais este ano, posso só fazer igual. Já foi muito bom este ano, se calhar não preciso fazer igual. Por exemplo, nós temos de mudar o que se chama worldviews, ou visões de mundo, que é como é que eu vejo o mundo. Será que se não houvesse uma economia super global e fosse uma economia um bocadinho mais local, em que eu conhecia quem faz a minha comida, quem cultiva os meus legumes, que eu conheço os meus vizinhos para tomarem conta das minhas crianças, não tenho de pagar uma creche, não preciso depois de pagar o médico porque comi demasiados pesticidas, o que é que seja, mas a forma como nós vemos o mundo vai influenciar as soluções que nós procuramos e muitas vezes eu sinto que nós estamos estagnados na forma como vemos o mundo. Não, a economia vai crescer, nós somos assim e às vezes é preciso olhar um bocadinho mais para dentro, refletirmos sobre, não, mas se calhar até a coisa podia correr bem ao contrário, já há vários projetos, por exemplo, ecovilas ou empresas mais pequenas ou espaços que experimentam governança diferente ou governanças partilhadas ou co-governanças ou outras estruturas como cooperativas
conseguem fazer as coisas de forma diferente. Mas para isso, elas têm uma visão diferente do mundo. Se calhar eu não sou superior e tenho o poder de controlar a natureza, apesar de eu ter, se calhar eu posso ser só parte da natureza e perceber como é que ela funciona, quais é que são as dinâmicas, os flows, e às vezes tentar alinhar-me com ela e assim fazer um bocadinho as coisas diferentes. Se calhar vou aproveitar isto para fechar, para terminarmos a horas, podemos conversar um bocadinho mais, porque acho que ainda há meia hora antes da próxima sessão, mas entretanto vamos gerindo aqui um bocadinho o espaço. Quero-vos agradecer por terem vindo, espero que tenham gostado, que tenham valido a pena. Dizer-vos que a partir da associação transitar.pt há várias formações do Moral do Clima. Vão-vos dar um bocadinho a onda certa, as 3 horas, como é que elas funcionam, as diferentes fases, que eu aqui fiz um bocadinho um shortcut, um atalho. A segunda parte das Cards for Life, ainda está um bocadinho trabalho em progresso, mas eu vou deixar se calhar aqui o meu telefone com o LinkedIn, que é o canal que eu uso mais. Se quiserem fazer um QR Code, um scan, e depois ligar-nos, e depois também podem ir acompanhando esse tipo de trabalho. Espero que tenham gostado. Olha, temos 2 minutos passado a hora. Obrigado.